Sobre a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente reunião pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater o sistema do transporte público coletivo do Distrito Federal. Convido a tomar assento à mesa o senhor secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Walter Cassimiro. A senhora presidente da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Carolina Lousana Petrarca. Peço que se desloque aqui para frente o senhor diretor da Expresso São José, Adriel Rocha Lopes. O senhor diretor da Aviação Marechal, Davi Augusto Obertraz. O senhor diretor institucional da Aviação Piracicabana, Albano Esteves. O senhor diretor da Aviação Pioneira, Fernando Eloy. O senhor diretor executivo da Uber, Lucas Santos. O senhor representante do segmento de transporte rural, Marcos Alves. Senhor secretário Walter Cassimiro, demais integrantes dessa sessão pública. Essa é a segunda audiência que a gente trata aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal a respeito do sistema público de transporte do Distrito Federal. Essa audiência está sendo transmitida pela nossa TV Legislativa, agora já em canal aberto, porque eu creio que todos nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação ao sistema de transporte público do Distrito Federal. Há pouco eu estava passando aqui para o secretário Walter Cassimiro um artigo a respeito do sistema de transporte público no Brasil, que o articulista que escreveu esse artigo, e eu estou de acordo com o que ele diz, que é uma bomba, prestes a explodir a qualquer momento no Brasil inteiro. E nós não queremos, efetivamente, que a explosão dessa bomba se dê, que comece pelo Distrito Federal. A verdade é que, se não fosse o subsídio que é repassado ao secretário Walter Cassimiro pelo governo, pelos contribuintes do Distrito Federal, certamente essa bomba já teria explodido aqui em Brasília. Eu conversava há pouco com Vossa Senhoria e dizia que, com o pedido de transferência, mais um pedido de transferência de recursos, que está aqui na Câmara para ser votado, de 160 milhões de reais, ao todo, de 1º de janeiro de 2021 a outubro de 2021, o governo do Distrito Federal está passando 837 milhões de reais a título de subsídio para o transporte público do Distrito Federal. E a impressão que a gente tem andando pelas ruas é de que esse recurso não está servindo para melhorar a qualidade. Eu tenho conversado com jornalistas do Distrito Federal e tenho dito, até que se passasse o recurso, mas se tivesse qualidade, eu acredito que a população não estaria indignada reclamando do tanto que está reclamando. Eu não creio que os senhores que são prestadores de um serviço estejam satisfeitos, sabe, senhora presidente da associação, com a qualidade do serviço que vocês estão prestando. Eu moro na Ceilândia. É raro o dia que eu me desloco da Ceilândia aqui para o plano piloto que eu não vejo pelo menos 3 ônibus quebrados na estrada, com os passageiros ali amontoados esperando que venha outro. E quando o outro vem, já vem bastante lotado. Portanto, vai apiar mais gente dentro daquele ônibus. Outros estados também têm subsídio.
mas nenhuma unidade da federação repassa o tanto de recurso que é repassado, no montante que é repassado aqui no Distrito Federal. Os senhores têm um contrato, disputaram uma licitação dura, houveram 220 ações administrativas e judiciais para que a licitação não acontecesse. Ela aconteceu, os senhores assinaram um contrato sabendo as regras, portanto não é correto, não é justo que queira descumprir as regras no meio do contrato. E aí eu estou falando da questão da renovação da frota. Como é que assinou um contrato dizendo que os ônibus tinham que ser trocados 5 anos, aqueles curtos, 10 anos, os ônibus longos, né, secretário? Como é que agora, no meio do contrato, não renova? E não tem nenhuma perspectiva de renovação. Eu sei que tem empresa que renovou 100%. A Pioneira me parece que renovou 100%. Cumpriu com a obrigação dela, está de parabéns. Por que as outras não fizeram a mesma coisa? Portanto, como é que nós vamos liberar mais recursos sem ter a garantia efetiva da renovação da frota? Piracicabana também 100%, está de parabéns. Quero, aqui olhando nos seus olhos, parabenizá-lo pela atitude de ter cumprido o contrato. De 100% de frota renovada. Quem não renovou está dando calote no governo, mas em outras instâncias na população, que é quem paga pelo sistema. Inclusive, quem não anda de ônibus está pagando pelo sistema. É quem mais paga. Portanto, secretário Walter Casimiro, eu sei do seu compromisso com a qualidade do sistema e eu vou passar a palavra para o senhor daqui a pouco para que o senhor explique efetivamente essa situação, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Porque, secretário, eu já devo adiantar para o senhor que sem compromissos a serem assumidos aqui hoje, no sentido do cumprimento efetivo do contrato, não tem clima para aprovação de mais recursos. E aí talvez a bomba exploda antes. Portanto, eu vou... Essa audiência hoje ela é tão importante, numa segunda-feira, enforcada entre um domingo e a terça-feira, que será feriado, feriado evangélico, de que eu fico feliz de estar vendo aqui na nossa frente uma das mais qualificadas jornalistas dessa cidade, que é a Rita Oshimini, que está aqui cobrindo essa audiência pública. Muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Secretário Walter Casimiro, o senhor está com a palavra pelo tempo que precisar para explicar para a gente essa situação toda, passar a limpo, efetivamente, o sistema público de transporte do Distrito Federal. Bom dia, deputado Chico Vigilante. Quero aqui cumprimentar também a Carolina Petrarca, presidente da Associação das Empresas de Transporte, a todos os diretores aqui das empresas que prestam serviço hoje aqui para o Distrito Federal. Também cumprimentar aqui os 2 subsecretários da Secretaria de Transporte e Mobilidade, a Stephanie e o Márcio. Deputado, você tocou em alguns pontos que realmente são bem relevantes no sistema de transporte. Uma questão do custo e a previsão de subsídio que o governo do Distrito Federal optou por oferecer ao sistema de transporte, justamente no intuito de proteger o usuário, que é aquela pessoa que todo dia pega seu ônibus e paga a sua passagem para poder se deslocar de casa para o trabalho, trabalho para casa, para a sua escola. E ele vem justamente para proteger o usuário de alterações no custo do sistema de transporte, para que a gente não tenha que recarregar todas essas alterações para o usuário.
E a gente viu muito isso acontecer na pandemia, diversos sistemas entrando em colapso, e aqui eu cito Rio de Janeiro, que usa a metodologia apenas de tarifa usuário, onde o número de passageiros baixou significativamente. Aqui em Brasília a gente chegou a 25% do número de passageiros que normalmente andava no sistema. Então, mantivemos 100% da frota e, com isso, mantemos também o custo de operação do sistema, só que com a diferença. Você tinha aí, por dia, aproximadamente 1.300.000 passageiros, com 25%, você tem outra forma de cálculo para poder pagar todo o sistema, né? A divisão que a gente faz no custo do sistema é o valor desse custo dividido pelo número de passageiros. Se eu pego 25% apenas dos passageiros que andavam para poder dividir pelo mesmo custo, a tarifa usuário vai para a estratosfera. É impossível, é impraticável esse tipo de tarifa para o usuário. E o governo continua defendendo esse modelo de tarifa técnica, porque entende que é o modelo que menos penaliza o usuário. A gente poderia aqui estar fazendo a proposta seguinte: não vamos botar mais dinheiro do governo, não, a gente não precisa mais de orçamento, mas eu preciso ter dinheiro para financiar. Qual seria o outro? Ou eu diminuo o custo, que isso é o caos para o sistema, né? Diminuir custo seria retirar ônibus, isso para o sistema e para o governo não é uma opção viável. E a outra é aumentar o subsídio, ou aumentar a tarifa usuário. Aumentar a tarifa do pessoal que já é sofrido, isso é uma opção que o governo não quer fazer. E por isso é que apresenta a proposta de aumento do subsídio. Vem com a proposta de colocar aqui um crédito suplementar para que não tenha mais prejuízo ainda para a população. O Chico falou muito bem aqui da reportagem que foi colocada, é uma bomba relógio o sistema de transporte nos outros lugares, porque a maioria dos municípios utilizam a metodologia de tarifa usuário, e a tarifa usuário coloca a conta para o passageiro. Então, quem usa só tarifa usuário, coloca na conta do usuário pagante todos os benefícios do sistema de transporte. Brasília optou por pagar isso via subsídio do governo, para que a gente não coloque isso na conta do usuário, do passageiro. E por isso que a gente vem aqui hoje, deputado, colocando que é por essa opção, para que a gente não tenha um aumento de tarifa, que a gente propõe que a gente coloque dinheiro, né, da arrecadação do governo para poder ajudar o passageiro do Distrito Federal. Então, é nesse sentido que a gente apresenta mais esse pedido para a Câmara, para que a gente não tenha que onerar o passageiro do transporte coletivo. Precisa melhorar o sistema de transporte? Continuo dizendo que precisa, sempre precisa. Eu tenho que estar atento para melhorar o sistema a cada dia. Precisamos colocar mais ônibus, precisamos dar mais qualidade no transporte. E a gente precisa também estar atento para que a gente não coloque esse peso para o usuário, porque a gente comentou aqui, 2 empresas já alteraram, já adquiriram a frota, e isso é exigência do contrato, a gente entende, mas a gente também sabe que tudo isso custa, e a gente precisa fazer isso de forma paulatina, fazendo isso de forma equilibrada, para que a gente mantenha o sistema em funcionamento e não onere mais ainda o usuário. Que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que esse 166, que a gente vê muitas pessoas falando que é para dar para as empresas, na verdade eu estou dando isso para o usuário do transporte coletivo. Se eu não coloco o dinheiro do governo, eu tenho que colocar outra fonte de recurso. No sistema, né, que a gente fala em custo versus passageiro, eu só tenho outras 2 opções: ou diminuir custo, que a gente não quer aqui, diminuir frota, ou aumentar a tarifa, que para o governo também isso, num momento como esse, é
nem chega a ser discutido no governo. Vai vir agora uma recorrência de revisões tarifárias agora para menos, porque, como eu disse, o custo da tarifa é em função do número de passageiros, que é calculado por uma média de 12 meses. À medida que a gente vai aumentando o número de passageiros, essa tarifa vai diminuindo, porque a gente divide o custo com todos os passageiros do sistema. Então, isso vai começar agora uma recorrente revisão tarifária para poder reduzir o custo do sistema. A gente teve um ano com custo muito alto, reconheço, mas em função de todo o desequilíbrio da pandemia que gerou isso no sistema. E espero que o ano que vem, com essas revisões, a gente consiga reequilibrar todo o sistema econômico-financeiro desses contratos para que a gente volte aos patamares de tarifa técnica que nós tínhamos no início da pandemia. Era isso, coloco à disposição e clamo mais uma vez aqui aos nossos nobres deputados da Câmara Legislativa que reflitam sobre esses pontos e que entendam que qualquer custo que a gente retire do sistema prejudica o passageiro, e se a gente optar por uma outra forma de pagamento dos custos que não seja por subsídio, isso vai ter que onerar a tarifa usuária e não é isso que a gente quer aqui para o sistema do Distrito Federal. Obrigado. Muito obrigado ao secretário Walter Casimiro. E eu passo a palavra nesse momento à senhora presidente da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Carolina Lousana Petrarca. Vossa Senhoria está com a palavra pelo tempo que achar necessário para explicar essa situação gravíssima. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os presentes. Agradeço a oportunidade de poder esclarecer alguns pontos aqui na Câmara. Mas queria inicialmente dizer que nós também temos uma grande preocupação com a qualidade do serviço a ser prestado. Esse é um controle diário que as empresas fazem, recebem através da ouvidoria todas as reclamações e tentam a cada dia melhorar para tentar oferecer o melhor serviço para o Distrito Federal. Esse foi o objetivo ao assumir os contratos. Nós temos mais de 3 mil ônibus em operação e temos mais de 12 mil funcionários que prestam esse serviço para a população do Distrito Federal. O custo do sistema, que tem sido tido como muito alto, ele decorre um pouco de toda a situação que se vive o Brasil e, consequentemente, o Distrito Federal, em virtude da pandemia. Nós atravessamos toda essa pandemia, e isso já foi falado aqui várias vezes, com 100% da frota em operação. Então, era muito comum, e ainda você encontrar na rua ônibus quase que vazios, porque o passageiro caiu 75%. Hoje, nós estamos numa situação de cumprimento integral do contrato, com 100% da frota em operação e com um atraso do complemento tarifário desde a segunda quinzena de setembro. As empresas não recebem nenhum repasse de complemento tarifário desde a segunda quinzena de setembro. E PNE e PLE, as empresas não recebem desde julho. Então, há sim um grande esforço e um grande compromisso com a qualidade e com a prestação de serviço do transporte do Distrito Federal. Então, a gente está aqui hoje a seu convite, extremamente agradecido pelo seu convite, a oportunidade de debate e de pedir ao senhor o apoio para que esse PL, de fato, seja aprovado, para que as empresas possam receber, conforme foi a escolha do governo do Distrito Federal, este complemento para poder honrar com seus compromissos. Hoje é dia de pagamento de 13º. As empresas têm um problema grande de fluxo de caixa, o custo do sistema não diminuiu e os recebimentos estão extremamente atrasados. Em relação à frota, que foi o seu questionamento, não há nenhuma intenção de calote, pelo contrário. Todos os prestadores de serviço são extremamente sérios, receberam
do Conselho de Transporte, como o senhor sabe, a autorização para não renovação. E depois houve uma decisão desta Câmara que está com prazo para ser cumprida até 28 de fevereiro. Então, as empresas que ainda não conseguiram fazer a troca de 100% da frota estão no prazo regulamentar e negociando com as operadoras, com as montadoras, e já comunicaram também a situação à Secretaria de Mobilidade. Então, a gente verifica que o senhor é extremamente preocupado com a qualidade do transporte, é um grande apoiador, tanto do trabalhador quanto do cidadão que utiliza o transporte. E eu rogo mais uma vez o seu apoio e que continuemos esse incansável debate para que não se torne uma bomba ou a primeira bomba no Brasil o transporte do Distrito Federal. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora Carolina. Walter, nós estamos numa situação, nós aprovamos um decreto legislativo aqui nessa casa, dizendo que está determinado o cumprimento do contrato. E aí, em função da exposição de motivos feita por você aqui, senhor secretário, foi concedido um prazo de 6 meses, que termina agora em fevereiro, para a renovação da frota. Nós dissemos na época, e mais uma vez eu louvo as empresas que cumpriram o contrato, mas nós dissemos que aquelas que não tinham cumprido, todos nós sabíamos que não tinha como comprar de imediato, né? Porque o ônibus é diferente de arroz, que você vai lá no supermercado e tem um bocado de pacote de arroz, né? Não tem uma prateleira de ônibus. Mas pelo menos precisam apresentarem os contratos. Porque nós não vamos prorrogar aquele decreto legislativo e nem alterá-lo. Davi, eu creio que você trouxe uma contribuição muito grande a essa nossa audiência, porque é importante verificar um empresário que está disposto a ajudar a mudar a qualidade do transporte público do Distrito Federal. Isso é importante. Eu queria ouvir, até porque as pessoas que estão assistindo a gente, muitas vezes, sabe, Walter, não sabe esses termos técnicos. Eu queria que você explicasse essa última questão colocada pelo Davi, como é que é essa tarifa aí? O que é isso? É reduzir ônibus? Enfim, o que é isso? Oi, deputado. Bom, o que foi colocado aqui pelo representante da empresa Marechal com relação a cumprimento de contrato, o edital, quando foi licitado, ele realmente previa uma série de terminais de integração que teriam na cidade, com principalmente linhas de BRT que estavam sendo construídas e tem os projetos em Brasília. Então, dizer que você não fez a implementação do edital porque você não teve vontade, você precisa analisar o que você tem de condições para poder implementar. Se você não tem a infraestrutura para poder você implementar, é impossível você implementar. Então, dizer, olha, você precisa implementar o edital na sua forma completa. Mas para implementar eu preciso ter a linha exclusiva do ônibus. Nós estamos construindo agora a linha do BRT no setor policial, né? Interligando com a linha do BRT que tem na EPTG, mas ainda vai faltar fazer a interligação com a Hélio Prates. Então, a infraestrutura é item fundamental para que se faça essa implementação. A gente precisa fazer uma nova licitação por conta do término desse contrato, e eu não posso prever um BRT onde não tem a infraestrutura. Em relação à questão de outros mecanismos que foi colocado como tabela de férias, que a Secretaria não aprovou, tabela de férias é uma tabela que, ao longo de todo o tempo de contrato, foi implementada reduzindo o número de ônibus no período de férias, por conta da diminuição de demanda. Ora, nós não terminamos o período de pandemia. É impensável o governo falar em reduzir frota ainda neste momento. Colocar mais gente no ônibus. Mas no período de férias reduz o número de passageiros.
a gente andou com 25% da população com 100% da frota. E a gente vai manter essa metodologia porque quanto menos passageiro por ônibus, menos será o índice de transmissão da Covid. E por isso é que a gente vem discutindo com a Câmara Legislativa de que a gente entende que é preciso, mesmo que isso custe mais aos cofres do governo, manter 100% da frete da operação, aumentando o subsídio, para que a gente garanta uma qualidade para o usuário do sistema. Isso é uma coisa boa, né? Ter mais ônibus rodando, os passageiros agradecem. Eu estava até, e ao final eu vou até propor aqui, quem sabe uns dias de maneira, sabe, Walter, aleatória, sem estar previamente marcado, a gente, eu, você e mais alguém que quiser, a gente chamar os empresários do sistema e a gente andar numa determinada linha, no próprio ônibus, pegar o ônibus como um passageiro e tudo. Porque aí tanto você, eu e os empresários vão ver, sentir efetivamente o sistema, a qualidade do transporte que está sendo oferecido, né? Fernando, as pessoas que estão assistindo a gente aqui através da TV Legislativa e vão assistir também através de outros canais que estão cobrindo, quando ela escuta, ouve lá dizendo, sabe, Albano, 837 milhões de subsídio, de janeiro a outubro. As pessoas ficam imaginando, esse pessoal está ganhando um dinheirão. Portanto, as coisas têm que ser tudo aberto, muito. Eu te pergunto, qual é o lucro de vocês efetivamente? Qual o percentual de lucro de vocês? Deputado, essa pergunta, sim, nós temos um departamento que cuida disso, eu sou da parte de planejamento e estrutura, então isso é um assunto que cabe a eles essa informação, mas ela certamente é transparente se for questionado na empresa e se for solicitado. Eu não teria essa informação para passar agora. Eu acho que nós vamos fazer isso, até porque, sabe, Albano, vocês chegam aqui, vocês são todos, o que estão dizendo aqui, sabe, Carolina, está todo mundo no sufoco. Se não repassar o recurso, não vai ter 13º, eu sei, ao não ter 13º, não tem transporte, não é isso? Porque o pessoal não vai ficar não vai ficar trabalhando sem receber 13º. Albano, qual é a margem de lucro de vocês? Essa margem foi consignada no edital de licitação. Lá no início foi estipulado esse percentual. Agora, qual é o percentual? Aí eu tenho que recorrer, que eu posso falhar a memória aqui, mas lá tem, porque eu já li o edital, estudei esse edital, ele tem o ganho de todas as modalidades, o custo com funcionário, com equipamento, instalação de garagem e o ganho do capital. As duas pessoas para falar, que é o diretor da UB e o do transporte rural, mas Walter, se prepare aí que ao final eu vou querer saber se você sabe qual é a margem de lucro, para que a população inteira tenha conhecimento disso. Por que eu estou fazendo isso, sabe, Fernando? Porque a impressão, Carolina, que a população tem, à medida que se fala de tanto dinheiro, é de que o sistema está nadando em dinheiro. Essa é a impressão que as pessoas têm, nós queremos esclarecer isso. Eu tenho conversado com o Walter e eu estou amadurecendo uma posição que a continuar como a situação está indo, e depois eu vou perguntar para o Walter também, já se prepara, Walter, qual seria a tarifa hoje sem nenhum subsídio e com as gratuidades? Qual a tarifa que o usuário estaria pagando? Porque o negócio de gratuidade não existe almoço de graça. Gratuidade. Não, alguém está pagando por isso. Em outros estados, sabe, Fernando, quem paga é quem anda de ônibus. Aqui quem paga é o governo com nossos impostos. Isso é gratuidade do estudante, não, nós estamos pagando. Portanto, mas aí, Walter, eu quero lá, no final, saber dessa margem de lucro, porque com esse tanto de dinheiro que está sendo colocado,
eu estou com clareza de que dá para a gente começar a discutir no Distrito Federal a implantação de tarifa zero. Já que está subsidiando, vamos subsidiar tudo. E aí cobra qualidade. Aí alguém diz, mas vocês vão demitir os cobradores? Não, o cobrador vai ser mantido como agente de bordo, uma série de coisas. Mas tem que ter ousadia, começar a pensar efetivamente nisso. E na hora que implantar a tarifa livre, nem diria tarifa zero, porque o contribuinte vai pagar por isso, acho até que vai ter, quem sabe um dia a gente chegue na qualidade do transporte, que foi dito por alguém aqui, acho que foi o Albano, né? Que falou que infelizmente aqui em Brasília é considerado transporte coletivo só para pobre, né? Marcos, é a primeira vez que o transporte rural entra efetivamente para o sistema e participa da reunião do transporte urbano. Isso é um avanço, viu, Walter? Porque antes o transporte rural ficava lá para um cantinho e tudo, e foi uma luta nossa que fez com que vocês se juntassem e viessem para dentro do sistema, porque o nosso entendimento é que o transporte rural não tem nenhuma diferença do transporte urbano, não, são prestadores de serviço também. Senhora presidente da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Carolina Lousana, muito importante ver uma mulher numa posição que você está. Que a mulher tem um olhar diferenciado, especialmente para um sistema tão importante. Eu creio, Carolina, que você tem se esforçado bastante para mudar essa realidade do transporte no Distrito Federal. Portanto, eu vou passar para as considerações finais da sua parte e dizer para você da importância da tua participação no sentido da renovação da frota. Deputado, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. É importante quando ter uma mulher à frente de uma associação num tema tão caro para a sociedade, é ter um deputado tão sensível aos nossos pleitos e aos pleitos dos cidadãos. Eu agradeço muito seu empenho, a sua sensibilidade e a sua dedicação a esse tema. Desde que assumi a associação, percebo que o senhor, de fato, tem uma dedicação especial ao cidadão usuário do transporte público e aos nossos colaboradores, que são 12 mil. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, das empresas poderem esclarecer que, de fato, estão todas empenhadas na renovação da frota, não existe nenhuma delas que não esteja, 2 já fizeram e as outras 3 estão trabalhando a caminho de. Nós colocamos à disposição para fazer tantas reuniões quantas forem necessárias, para que a gente possa desmistificar um pouco essa ideia que o senhor traz, que a população tem de que as empresas estão muito bem financeiramente. E, mais uma vez, coloco para o senhor que a qualidade do sistema, que foi muito bem explicada aqui por todos os meus associados, é uma das nossas prioridades. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina. Outra notícia importante, que eu fiquei sabendo e queria que você confirmasse aqui ou não, é de que você estará assumindo, quando eu digo você, eu estou dizendo Secretaria de Transporte, a gestão do terminal rodoviário do Plano Piloto, né? Porque a CEMOB já faz dos terminais nas cidades, e o do Plano Piloto não é a CEMOB que faz, e me desculpem, mas está difícil de você ter uma situação caótica, né, daquela no centro da capital da República, né? Realmente é uma vergonha o nosso terminal rodoviário, e me anima essa notícia, né, que você irá confirmar ou não, de que a CEMOB vai assumir a gestão do terminal rodoviário do Plano. Está com a palavra pelo tempo que você achar necessário. Obrigado mais uma vez, deputado Chico. Bom, primeiro eu vou responder o que você me perguntou sobre a lucratividade das empresas, né? Como foi colocado pelo Albano, e
era obrigatório no edital que as empresas apresentassem a taxa interna de retorno do investimento como item da proposta, né, dos preços. Mas, apesar de ser um item de mérito, o que era o diferencial na questão da vencedora da licitação era a menor tarifa técnica em função do conjunto de valores apresentados por cada operadora. A gente vai sempre seguir a taxa, a tarifa técnica na mesma modelagem que foi feito o cálculo inicial. Por isso é que a gente sempre usa os elementos de mérito e os itens da proposta comercial na licitação para poder fazer todo as correções de correção monetária que isso é prevista no contrato, que eu tenho que fazer ano a ano, né, em função da inflação, da correção mesmo, que prevê isso no contrato. Então, essa é a resposta que eu estou lhe dando, Chico. A nossa preocupação não é com a empresa, a nossa preocupação é com o usuário, é manter um sistema atendendo ao passageiro, ao usuário, né? A empresa é uma consequência disso. Eu preciso da empresa para poder fornecer o ônibus para o usuário. E acontecia na questão do transporte rural, aquilo que a gente falou de não ter a previsão de subsídio do governo. E aí foi com muita sensibilidade que a Câmara analisou essa proposta e votou a favor para que a gente mantenha essa tarifa usuário e a gente possa fazer o reequilíbrio do sistema de uma outra forma, usando o dinheiro público para poder não onerar mais ainda a tarifa do usuário do sistema. Então, esse é o típico exemplo que a gente fala aqui da modelagem da tarifa técnica que protege o usuário. Você me fez uma pergunta aqui, quanto queria o custo? Realmente, da última vez que eu vim aqui, eu fiz um cálculo rápido, dava 8 e pouco. Nós vimos aí um aumento do combustível. Dava 9,31, né? 9,31, né? 9,31. Pois é. Os técnicos fizeram o cálculo para mim aqui. Hoje, com todos os custos que a gente teve de aumento aí, agora tivemos que fazer a correção por aumento do diesel, de todos os índices do contrato, a tarifa usuário teria que ser R$ 10,90 para poder ela pagar todo o sistema sem precisar de subsídio. As empresas que não cumprem com os horários, com a quantidade de viagens, são penalizadas no rigor do contrato. E lhe adianto, Chico, se não trocarem os ônibus conforme prevê no contrato, haverá penalização no rigor do contrato. Isso a Secretaria tem feito, fez com a Marechal, com a São José já, pela não renovação de frota, já reduziu a tarifa dela, que isso tem previsão no contrato, não trocou, tem um nível de investimento que isso é remunerado pela troca da frota no contrato. Mandamos todas as informações para o Ministério Público, você tem recebido aqui e cumprimos com todos os compromissos feitos aqui na Câmara aqui, de mandar os dados da bilhetagem, os dados de carregamento, os dados de remuneração das empresas, todo mês, para poder dar transparência ao sistema, a transparência que é devida e que a gente sempre zelou por isso. E mais uma vez, Chico, agradeço a todo o apoio que a Câmara Legislativa, em nome do nosso presidente Rafael Prudente, dos demais deputados, né, o seu trabalho aqui, Chico, em relação à melhoria do transporte. Você me perguntou, para finalizar aqui, sobre a rodoviária. O processo de concessão da rodoviária já está bem adiantado, está em discussão com o nosso Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, para poder chegarmos num modelo final, né, de edital para poder fazer a concessão da rodoviária. A gente sabe que a rodoviária tem diversos problemas de infraestrutura, escadas, banheiros, elevador, né? Precisa melhorar os serviços. É um equipamento público importantíssimo para o sistema de transporte coletivo e que precisa de diversas melhorias. Então, eu coloquei toda a secretaria, né, à disposição para poder a gente fazer um trabalho
em conjunto lá na rodoviária para poder melhorar, enquanto a gente não faz a concessão. Então, eu acredito que a gente vai conseguir chegar num denominador comum para poder fazer uma melhoria do serviço lá da rodoviária, né, com o apoio e a colaboração de todo o governo, para poder prestar um serviço melhor à população. Quero agradecer ao senhor secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Walter Casemiro, a senhora presidente da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, DF Mob, Carolina Lousana Petrarca, é isso, né, Carolina? O senhor diretor de expansão da empresa São José, Adriel Rocha Lopes, senhor diretor da aviação Marechal, Davi Augusto Obertraz, senhor diretor institucional da aviação Piracicabana, Albano Esteves, o senhor diretor da aviação pioneira, Fernando Eloy, o senhor diretor executivo da Urber, Lucas Santos, o senhor representante do segmento de transporte rural, Marcos Alves. Walter, nós estamos concluindo a nossa audiência do dia de hoje. Creio que todas as explicações foram colocadas aqui. Quero mais uma vez agradecer a presença dos senhores e da senhora, porque já teve um tempo no Distrito Federal que proprietário de empresa de ônibus parecia sovaco de cobra, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém via, né? Era como que fosse algo proibitivo, né? E agora os senhores estão vindo, e é importante que venham aqui à Câmara Legislativa e coloquem a situação de vocês. Afinal das contas, vocês são um segmento estabelecido e legal, ninguém aqui está na clandestinidade. Nós temos preocupação com a qualidade, com o futuro do sistema de transporte público do Distrito Federal, e vocês também, eu creio que têm, tanto é que estão aqui. Todos nós queremos um sistema de transporte melhor, não é? Com mais qualidade. Eu creio que a gente pode dar exemplo para o Brasil de um sistema de qualidade. Falava há pouco para o Walter, nessa questão da licitação, a importância que tem o Wi-Fi, né, nos ônibus. Isso, a exigência que você vai colocar agora de ar-condicionado em todos os ônibus, né? O ar-condicionado, de repente, o passageiro, aquele momento, principalmente quando a gente tiver um calor danado aqui no Distrito Federal, ele vai se sentir, em alguns momentos, melhor no ônibus do que na própria casa dele. Isso é importante. Portanto, eu acho que a gente tendo um sistema efetivamente, porque nós temos a gasolina, o combustível mais caro, talvez do mundo hoje, né? Comparando com nossos salários. As pessoas não andam de carro aqui porque gostam. Andam porque são obrigadas. E não adianta a gente querer obrigar elas a andar de ônibus, nós temos que convencê-las. Para isso tem que ter um sistema que eles se convençam que é melhor andar de ônibus do que, ou de metrô, do que de carro, né? E acho que essa é a tarefa de todos nós, mas também dos senhores que são proprietários. Vocês não estão aí só por causa do lucro. Estão aí porque vocês optaram, creio que vocês optaram por um sistema, sabe, onde vocês se sentem realizados com isso também. E eu creio que todos nós temos que estar imbuídos desse propósito. E nesse sentido, a Câmara Legislativa deseja efetivamente fazer com que aconteça. O nosso presidente Rafael era para ter presidido essa audiência. Ele não pôde estar, eu estou aqui presidindo. Mas eu gostaria que todos os outros 23 deputados e deputadas estivessem aqui, para ouvi-los efetivamente. Eu pretendo que a gente chegue nesse ponto, porque nós não vamos parar nessa audiência. Nós vamos estar fazendo outras e outras e outras audiências. Mas essa está sendo emergencial, mais uma vez, para tratar de recursos. Mas eu disse na audiência passada, e vou repetir nessa, já agora
no retorno dos trabalhos legislativos, nós vamos trazer aqui os especialistas da Universidade de Brasília. Vamos trazer especialistas de outros estados para a gente estar discutindo com vocês como é que a gente melhora mais ainda o transporte do Distrito Federal. Se todos nós assumirmos esse compromisso de dotar a capital da República do melhor sistema de transporte público do Brasil, a gente vai conseguir isso. Portanto, agradeço mais uma vez a presença de cada um e de cada uma aqui. Ao agradecer às autoridades e aos demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal, com suas presenças, e mais uma vez agradecendo desde a nossa companheirinha que serviu a água e café aqui para todos nós, os brigadistas, os trabalhadores da limpeza, o pessoal da TV Legislativa, a Verônica com a equipe aqui, enfim, todos os servidores dessa casa, que num dia de segunda-feira, enforcado entre um domingo e um feriado, estamos aqui trabalhando. Muito obrigado a todas e a todos, e declaro encerrada essa nossa reunião pública. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.